4. Porque as mulheres são menos confiantes. Em Annapolis, no estado de Maryland, os jovens da Academia Naval Americana têm um nome para se referir às estudantes do sexo feminino. Eles a chamam de Dama Ugly Bitches, cadelas barres e feias, e tem até um acrônimo para isso, DUDS. É isso mesmo. Revoltante. Só conseguimos acreditar nisso depois de confirmarmos a informação com várias recém-formadas. Os homens insistem, despreocupadamente, que é um termo carinhoso, e isso ficou tão difundido que até algumas mulheres o usam. Imagine viver num ambiente em que as pessoas se referem a você com um termo como esse. E imagine como seria difícil chegar ao topo num lugar assim. Pode ser complicado para uma mulher avançar na academia naval, e Michaela Bilota optou por relevar muitas coisas enquanto esteve lá. No entanto, ela nunca conseguiu engolir o DUDS. Ela odiava o termo e fazia questão de deixar claro que não queria que as pessoas o usassem perto dela. No entanto, ela também sabia que teria de sobreviver 4 anos em Annapolis, de modo que, quando dizia às pessoas que desaprovava o termo, ela tentava ser educada. O que notamos naquela gíria grosseira, usada em uma das instituições mais respeitadas dos Estados Unidos, foi mais que um insulto feio. O termo ecoa os séculos de desequilíbrio que resultaram em parte da diferença entre os sexos no que se refere à confiança e que se mantém até hoje. A genética ajuda a explicar por que algumas pessoas são naturalmente mais confiantes que outras, mas não explica a diferença entre os sexos. Queríamos saber o que as mulheres estão fazendo consigo mesmas ou o que os outros estão fazendo com elas e assim lançar alguma luz nessa diferença de confiança entre homens e mulheres. A atmosfera da Academia Naval dos Estados Unidos definitivamente se enquadra na categoria do que os outros estão fazendo com ela. Trata-se de um exemplo extremo, é claro, mas, se um dia você precisar de provas de que as mulheres, como Ginger Rogers, ainda dançam de costas e com saltos altos, lembre-se do termo DUDS. Quando as mulheres precisam engolir ofensas como essa, não é de admirar que tantas de nós tenhamos problemas de confiança. Já se passou meio século desde que a primeira mulher abriu aos chutes as portas da sala da diretoria, mas o mundo do trabalho ainda é muito diferente para as mulheres e para os homens. Todo mundo já conhece as estatísticas, que não são nada bonitas. As mulheres ganham em média 77 centavos para cada dólar ganho por um homem. Apenas 4% dos CEOs das 500 principais empresas da lista da revista Fortune são mulheres. Somente 20 dos 100 senadores dos Estados Unidos são mulheres, e até essa parca porcentagem é celebrada por constituir um recorde histórico. E sabemos que essa discrepância não resulta de qualquer falta de competência. Nos últimos 50 anos, as mulheres americanas inverteram a proporção na educação, virando a mesa a seu favor, e hoje tiram mais diplomas de graduação, mestrado e até doutorado do que os homens. Alguns estudos globais, desde o conduzido pela Universidade Pepperdine até o realizado pelo FMI, demonstram que as empresas que empregam uma boa porcentagem de mulheres apresentam um desempenho melhor que as concorrentes em todas as medidas de lucratividade. Quando as mulheres recebem uma chance justa de sucesso, elas se mostram à altura do desafio. Vejamos o exemplo intrigante dos músicos clássicos.
Nos anos 1970, as mulheres constituíam apenas 5% dos músicos nas principais orquestras sinfônicas americanas. Em meados da década de 1990, chegamos a 25%. O maior número de mulheres contratadas resultou da adoção, pelas orquestras, de uma mudança muito simples no processo de seleção dos candidatos. Nos testes, eles passaram a ocultar a identidade dos candidatos por trás de um biombo. Os juízes ouviam a música sem ver se o músico era homem ou mulher. Quando os juízes avaliavam os candidatos com base exclusivamente no doce som da execução, mais mulheres começaram a ser contratadas. 2 da Academia Naval à Filarmônica de Nova York, as razões pelas quais as mulheres não têm confiança suficiente podem ser encontradas ao nosso redor. Às vezes, as desigualdades são ultrajantes e óbvias. Mas, em geral, somos colocadas em desvantagem de uma maneira quase inocente, com as melhores intenções. Se a vida fosse uma eterna escola primária, as mulheres dominariam o mundo. Vamos fazer uma viagem no tempo e voltar à escola primária. Lá encontramos as sementes insidiosas da desigualdade entre os sexos, porque foi lá que começamos a ser recompensadas por sermos boazinhas em vez de ativas, impetuosas ou até agressivas. É na escola que se espera que as meninas mantenham a cabeça baixa, estudem quietinhas e obedeçam às ordens. Não saíamos em disparada pelos corredores como animais selvagens. E não brigávamos no recreio, e até hoje a tranquilidade das meninas proporciona algum alívio para professores estressados, sobrecarregados e mal remunerados. Desde os nossos primeiros anos de vida, aprendemos que é melhor cooperar. Peggy McIntosh, diretora, associada do Centro Wellesley para Mulheres, acredita que incentivar as meninas a serem complacentes pode resultar em danos duradouros e concretos, mas ela também acha que é difícil evitar isso. Na verdade, é mais fácil para as meninas se comportarem do que para os meninos, porque o cérebro feminino é capaz de detectar sinais emocionais desde bebês. Nós nos comportamos porque somos capazes e, depois, porque somos recompensadas por isso. Também nos comportamos para agradar nossos pais e professores. Não demoramos a aprender que somos mais valorizadas e mais queridas quando fazemos as coisas da maneira correta, sem fazer bagunça e sem fazer barulho. Começamos a ansiar a aprovação que recebemos por sermos boazinhas. Ninguém quer nos prejudicar, afinal, quem é que não quer um filho que não se mete em encrenca o tempo todo? O resultado é que errar e arriscar, comportamentos importantíssimos para desenvolver a confiança, também são comportamentos que as meninas tentam evitar. E acabam se prejudicando com isso. Pesquisas demonstram que, quando um menino erra, ele leva o erro na esportiva, acreditando que basta se empenhar mais na próxima vez. 3. Quando uma menina comete um erro semelhante, ela se considera desleixada e passa a acreditar que o fracasso reflete sua incapacidade. A filha de Claire parece não ter levado a sério essa mensagem, por sorte. Dela não tem nada a ver com sua mãe perfeccionista, que fazia de tudo para agradar os professores. Ela é uma moleca, absolutamente destemida. Ela odeia vestidos, se arrumar e qualquer tipo de penteado, tanto que outro dia ela mesma cortou os cabelos. Às vezes é difícil, para dizer o mínimo,
ter uma filha que não se curva às expectativas da sociedade. As pessoas não incentivam as meninas a serem desleixadas, barulhentas e bagunceiras. Mas tive um momento de iluminação com ela um dia desses, quando percebi que ela vai se dar muito bem na vida se eu não interferir em seu caminho natural. Claire lembra, eu estava incentivando ela a levantar a mão nas aulas, a participar. Quando ela chegou em casa da escola naquele dia, perguntei se ela tinha levantado a mão. Sim, mamãe, eu levantei a mão, ela respondeu. Eu levanto a mão o tempo todo agora, mesmo quando eu não tenho o que dizer. Quando ouvi aquilo, minha primeira reação foi lhe dar alguns conselhos maternos sobre se preparar antes de falar, e então pensei, graças a todas as pesquisas que fizemos, que incrível! Que grande exemplo de confiança, para todas nós! Tem algo mais masculino que pensar em levantar a mão mesmo sem ter nada a dizer. Desde então, costumo contar esse episódio às pessoas, arrancando risos e elogios, de modo que me surpreende quando o Dr. Richard Pett, que teve a enorme gentileza de ler o nosso manuscrito inteiro e fazer uma análise valiosíssima, disse que aquela história da minha filha usada como uma orientação genérica foi o único conselho que ele considerou equivocado no livro. Levar a sério riscos imprudentes como se oferecer para falar em público quando não se tem nada a dizer pode facilmente ter consequências devastadoras para a confiança, ele observou. Pensei no que ele disse. De fato, ele tinha razão. Obrigada, Richard. Percebi que fui um tanto simplista ao acolher com tanto entusiasmo o desembaraço de dela para correr riscos. É bem verdade que se oferecer para falar sem ter nada a dizer pode levar a um belo tiro pela culatra. Então, depois de refletir um pouco mais, eu gostaria de esclarecer porque eu ainda, instintivamente, me agarro ao poder da imagem de mãos femininas se levantando espontaneamente em todas as esferas da vida. Eu também acredito que dela e a maioria das mulheres precisam perceber que, mesmo achando que levantam a mão sem ter nada a dizer, graças aos nossos confiançômetros ainda defeituosos, eu aposto que na verdade nós, mulheres, em geral, temos muito a contribuir, e que ficaríamos surpresas se soubéssemos quanto. Posso dizer com relativa confiança que, uma vez que começarmos a nos forçar a levantar a mão, veremos palavras de sabedoria saírem naturalmente da nossa boca. O estilo de dela é uma exceção. A maioria de nós aprendeu bem até demais a lição da menina boazinha. Essa lição, contudo, não nos prepara muito bem para o mundo real. Carol Dweck, autora do best-seller Porque Algumas Pessoas Fazem Sucesso e Outras Não e professora de psicologia da Stanford, explica essa noção nos seguintes termos: se a vida fosse uma eterna escola primária, as mulheres seriam as governantes indiscutíveis do mundo. Dominando a sala de aula e evitando o parquinho, a sala de aula acadêmica meritocrática, onde nós, mulheres, nos destacamos, não nos ensina a atuar com muita confiança no mundo assertivo e competitivo do trabalho. Focando em tirar notas altas, muitas garotas ignoram as valiosíssimas lições que nos aguardam do lado de fora da escola. As meninas ainda não praticam muitos esportes competitivos, que lhes dariam uma chance de ter um gostinho de como é competir e vencer, diz Susanna Welford-Chakov, cofundadora da Running Start, o grupo que prepara mulheres para concorrer a um cargo político.
Todo mundo sabe que é bom para as crianças praticar esportes, mas nos surpreendemos ao ver quão amplos são os benefícios. Estudos conduzidos para avaliar o impacto da legislação Título 9, de 1972, que proibiu as escolas públicas dos Estados Unidos de gastar mais em atividades atléticas com os meninos do que as meninas, revelaram que as meninas que praticam esportes em equipe têm mais chances de se formar na faculdade, encontrar um emprego e trabalhar em setores dominados por homens. 4. Os pesquisadores chegaram a encontrar uma relação direta entre a prática de esportes no ensino médio e um salário mais alto na vida adulta. Aprender com as derrotas e as vitórias nos esportes é uma boa lição para enfrentar os empecilhos e reconhecer os triunfos no trabalho. O número de meninas que praticam esportes aumentou bastante nos Estados Unidos desde a aprovação do Título 9. Na faculdade, a participação das mulheres no atletismo aumentou 6 vezes entre 1972 e 2011. 5. No ensino médio, a participação das garotas nos esportes saltou assombrosos 1000% no mesmo período. Os números, no entanto, continuam desiguais. Há menos meninas do que meninos praticando esportes, e muitas delas acabam por desistir antes deles. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estão alarmados com o fato de as meninas ainda serem 6 vezes mais propensas do que os meninos a abandonar seu time esportivo. 6. Os acadêmicos confirmam o que descobrimos por experiência própria na adolescência: as garotas sofrem uma queda maior de autoestima do que os meninos e levam mais tempo para superar aqueles anos desmoralizantes. 7. A queda na confiança as deixa mais propensas a desistir de esportes em equipe, porque a autoconfiança das garotas não é robusta o suficiente para que lidem com as derrotas. É um círculo vicioso, elas perdem confiança e desistem de competir, privando-se, desse modo, de uma das melhores maneiras de recuperar a confiança. Os homens, por sua vez, parecem acolher naturalmente a competição, seja lutando pela atenção do chefe, pela adoração dos colegas ou pela próxima promoção. No campo de futebol, os meninos aprendem a comemorar as vitórias e dar de ombros para as derrotas. Na sala de aula, eles tendem a levantar a mão antes mesmo de ouvir a pergunta, que dirá elaborar uma resposta. Resposta: eles basicamente transformam tudo numa competição. Esse comportamento pode irritar o professor, mas é difícil não invejar tamanha confiança. Com seu comportamento impetuoso e provocativo, caçoando e provocando uns aos outros, os meninos também se endurecem, o que os ajuda a desenvolver a resiliência. Quando muitas mulheres buscam elogios e fogem das críticas, os homens normalmente parecem não se abalar, e são capazes de relevar as opiniões alheias muito mais cedo na vida. Desde o jardim de infância, os meninos se provocam, se xingam e apontam as limitações uns dos outros. Os psicólogos acreditam que a mentalidade do parquinho os incentiva, na idade adulta, a não dar bola para os comentários brutos dos outros. É uma capacidade interessante de se ter quando se sai da proteção do lar e da escola para entrar no mundo frio e selvagem da vida adulta. 8. As meninas saem da escola com a cabeça cheia de fatos históricos interessantes e elegantes subjuntivos em espanhol, orgulhosas de sua capacidade de se empenhar nos estudos e tirar as melhores notas.
No entanto, em algum lugar entre a sala de aula e o cubículo no escritório, as regras mudam e elas não entendem isso. Elas são jogadas num universo que não as recompensa pela ortografia perfeita e por seus modos requintados. Os requisitos para o sucesso são diferentes e a confiança das garotas leva a uma verdadeira surra. O sucesso no trabalho requer habilidade política, uma dose de intrigas e manobras para obter vantagens e o dom de se autopromover e não se deixar impedir por um não. As mulheres não costumam se sentir muito à vontade com esse tipo de coisa. Talvez, no fundo, nós não aprovemos essas táticas. Seja qual for a razão, não temos sido muito capazes de dominar essas habilidades, o que refreia nosso avanço. Valerie Jarrett volta e meia identifica essa tensão nas mulheres com quem trabalha. Uma das mulheres que ocupam os cargos mais elevados na Casa Branca, ela é conselheira sênior do presidente Obama, assim como a conselheira não oficial de dezenas de mulheres que trabalham com ela. É uma mensageira especialmente eficaz porque admite abertamente que deu duro para banir sua insegurança. Fizemos uma visita a ela em um fim de tarde e, com algumas colegas, nos sentamos ao redor de uma mesa de reuniões em seu escritório no West Wing, o prédio executivo da Casa Branca. Usando uma blusa de seda creme, salpicada com uma ousada estampa roxa e amarela, ela é famosa por sua elegância ao se vestir. Jarrett conseguia transmitir ao mesmo tempo uma autoridade incisiva e uma afetuosidade matriarcal. Percebemos, ao longo da nossa conversa de 1 hora, que Jarrett ouve e pede opiniões tanto quanto fala, até quando é ela a entrevistada. Uma coisa que aprendeu com o tempo, ela nos contou, especialmente observando sua amiga Tina Chen, a chefe do gabinete da primeira-dama, é que nem sempre é preciso dominar a conversa para causar uma boa impressão. Em algumas situações, contudo, é necessário se manifestar, e as mulheres precisam aprender a diferença. Aprendemos a nos diminuir, ela nos disse. Acho que tudo começa no parquinho, e depois a sociedade vai reforçando isso. A gente acha que precisa esperar até ter certeza absoluta de que estamos prontas para fazer alguma coisa antes de agarrar a oportunidade. Ela levou uma década no mundo do trabalho antes de aprender a pedir com audácia, sem esperar. Ela tinha pouco mais de 30 anos e trabalhava no gabinete do prefeito de Chicago, brilhando na sua função de lidar com enormes transações imobiliárias. Uma cliente lhe disse que ela estava fazendo o trabalho que seu supervisor deveria estar fazendo. Ela me disse: você precisa ser a chefe. Você precisa de uma promoção. Jarrett não acreditou. Achei que ela estava louca, mas ela continuou no meu pé, contou, rindo, durante meses e meses e meses. Jarrett acabou ouvindo e decidiu arriscar e simplesmente pedir a promoção ao chefe. Ela se lembra da conversa como se fosse ontem. Eu estava uma pilha de nervos, mas expliquei todas as razões pelas quais eu merecia a promoção, e ele muito rapidamente só disse tudo bem. Foi como se uma venda tivesse sido retirada de seus olhos. Encorajada, ela também pediu uma sala maior. Ele vacilou, e, alguns dias depois, ela apenas se mudou para uma sala vazia. Para ela, aquele momento foi um divisor de águas para sua confiança. Anos mais tarde, ela perguntou ao antigo chefe, então um bom amigo,
porque ele não a tinha promovido antes. Ele disse que estava ocupado demais e não tinha pensado a respeito. Nós, mulheres, só presumimos, Gerard nos disse, que tem alguma razão para não sermos promovidas. Pensamos, eu não mereço, se eu merecesse ele reconheceria meu talento. Não cabe a mim apontar meu talento para o chefe. Ela vê essa mentalidade o tempo todo, até na Casa Branca, e faz o que pode para derrubar esse modo de pensar, porque sabe que isso tem o poder de destruir uma carreira. Pense na história a seguir. Uma amiga nossa supervisionava, em Nova York, 2 funcionários juniores de 20 e poucos anos, uma mulher, que chamaremos de Rebecca, e um homem, que chamaremos de Robert. Embora Robert só tivesse alguns poucos meses de casa, ele já parava na sala da nossa amiga para tentar vender, de improviso, algumas novas campanhas publicitárias, para comentar sobre a estratégia de negócios da empresa e dar opiniões, sem ela pedir, sobre artigos que lira na Economist. A nossa amiga se viu forçada a rejeitar as ideias dele, corrigir seus equívocos e mandá-lo pesquisar mais. Sem problema, parecia ser a atitude dele. Às vezes ele rebatia com um contra-argumento, outras vezes, sorria, dava de ombros e voltava para a mesa dele. Alguns dias depois, lá estava ele de volta para tentar vender mais algumas ideias e atualizá-la de seu progresso, mesmo se fosse só para dizer, ainda não terminei aquilo. Nossa! A amiga se impressionou com a facilidade e a energia com as quais Robert interagia com ela e como o comportamento dele era marcadamente diferente do de Rebecca, com quem ela já vinha trabalhando havia vários anos. Rebecca ainda marcava reuniões para falar com ela e sempre preparava uma lista de problemas e perguntas para as conversas. Ela só dizia o que pensava quando solicitada, e em geral ficava em silêncio nas reuniões com clientes externos, concentrando-se em fazer anotações. Ela nunca dizia o que achava antes de pensar e sempre submetia suas ideias por escrito acompanhadas de meticulosas análises de prós e contras. Rebecca era uma funcionária preparada e diligente, mas, mesmo assim, embora nossa amiga se irritasse com a assertividade de Robert, ela não pôde deixar de se impressionar. Ela admirava a atitude dele de não dar bola para os próprios erros e sua capacidade de ouvir um feedback negativo sem se abalar. Rebecca, por sua vez, ficava arrasada com qualquer retorno ruim que recebesse, às vezes reagindo com lágrimas e uma ida ao banheiro para se recompor antes de continuar a conversa. Nossa amiga confiava em Rebecca e a valorizava, mas, quando pensava em qual dos dois tinha as qualidades para ir longe, sabia que a estrela de Robert era a que mais brilhava. Era só uma questão de tempo até ele acertar uma de suas várias ideias e entrar com a corda toda no caminho para o sucesso. Enquanto isso, nossa amiga temia que Rebecca ficasse para trás, usufruindo do respeito dos colegas, mas não de um salário mais alto, de mais responsabilidades nem de um cargo mais importante. Diante dessas realidades empresariais, às vezes nós, mulheres, simplesmente jogamos a toalha, decidindo que não nos encaixamos nisso e que não vale a pena suportar as mazelas do mundo do trabalho quando o fardo sobre a nossa psique e a nossa família é tão pesado. Muitas vezes, mesmo quando decidimos ficar nesse mundo, isso drena nossa energia. Todo dia de
Manhã precisamos vestir nossa pesada armadura de escritório, tentando vencer um jogo que no fundo não entendemos e do qual nem gostamos. O mesmo jogo, mas com padrões diferentes. Uma pergunta chata: se Rebecca se comportasse como Robert, exibindo o mesmo tipo de confiança, o que o chefe pensaria dela? Todas as evidências sugerem que Rebecca não se sairia tão bem, independentemente de o chefe ser um homem ou uma mulher. Para as mulheres, esse é o grande dilema da confiança. Uma série de estudos preocupantes demonstra que pagamos uma pesada multa social e até um ônus profissional quando agimos com a mesma agressividade que os homens. Se entrarmos na sala do chefe e nos pusermos a dar nossa opinião sem ele pedir, se falarmos primeiro nas reuniões e sairmos dando conselhos para os chefes, as pessoas vão antipatizar conosco e até nos desprezar. Quanto mais sucesso tem uma mulher, mais intenso fica o amargor. Não é a competência dela que é questionada, mas seu caráter. Vejamos o exemplo da campanha eleitoral de 2008 nos Estados Unidos, quando duas mulheres concorreram para altos cargos na política americana. Hillary Clinton e Sarah Palin foram posicionadas, sem sombra de dúvida, numa escala progressiva que ia de inteligente e fria a burra e bonita. Ninguém diria esse tipo de coisa de um homem. Muitas vezes, o simples medo desse tipo de ofensa já basta para refrear as mulheres, que passam a adotar uma atitude excessivamente submissa. 9 De volta à Faculdade de Administração da Yale, Victoria Brescoe testou a tese de que, quanto mais alto é o cargo de uma mulher, mais ela tenta conscientemente controlar sua loquacidade. É o contrário da maneira como a maioria dos homens lida com o poder. Brescoe conduziu 2 experimentos com um grupo de homens e mulheres. 10. Primeiro, ela pediu a 206 participantes, homens e mulheres, que se imaginassem como a pessoa mais poderosa e menos poderosa em uma reunião. Depois ela perguntou quanto eles, no papel de seu personagem imaginado, falariam nessa reunião. Os homens do grupo que se imaginaram com mais poder relataram que falariam mais do que os homens que se imaginaram com menos poder. Já as mulheres que se imaginaram com mais poder disseram que falariam com a mesma frequência que as mulheres que se viram com pouco poder. Quando os pesquisadores pediram para elas se explicarem, elas disseram que não queriam ser mal vistas nem parecer controladoras ou dar a impressão de que passaram dos limites. Será que as mulheres estavam só imaginando esses temores ou eles eram realistas? No próximo experimento de Brescoe, os participantes, tanto homens quanto mulheres, avaliaram a presidente de uma empresa hipotética que falou mais que os outros. O resultado, para os participantes de ambos os sexos, essa mulher fictícia seria consideravelmente menos competente e menos adequada para a liderança que um presidente do sexo masculino que falou ao mesmo tempo. Quando a presidente fictícia falou menos que os outros, os participantes a avaliaram como muito mais competente que a presidente loquaz. Nós não só antipatizamos com mulheres que falam muito, como esperamos ativamente que os homens tomem a palavra e dominem as conversas, ou, em outras palavras, nós os punimos se eles não fizerem isso. E lembre-se de que as participantes do sexo feminino do estudo de Brescoe se mostraram tão preconceituosas contra as mulheres quanto os participantes do sexo masculino. Estar no topo é solitário até as mulheres que chegam ao topo,
mulheres duronas e que normalmente evitam se lamuriar da discriminação, relatam que ainda sentem ondas veladas de preconceito no seu dia a dia. Linda Hudson, que nos últimos 4 anos atuou como presidente e CEO da BAE Systems, o braço americano da gigante global do setor da defesa, ocupou posições de liderança no setor durante décadas. Ela é uma pioneira num ambiente dominado por homens e nos contou: eu ainda acho que, nesse setor, mesmo na posição que ocupo agora, a primeira impressão das pessoas é que eu não sou qualificada para dar conta do recado. Você deve estar brincando, comentamos, perplexas. É verdade, ela insistiu, explicando a diferença básica para homens e mulheres no mundo corporativo. Quando um homem entra na sala, o pressuposto é que eles são competentes até que provem o contrário. Para as mulheres, ela diz, é o oposto. Hudson tinha acabado de descrever a realidade da ameaça dos estereótipos. 11 O termo é árido e frio, mas a sensação pode ser de uma solidão bastante emotiva, capaz de destruir nossa confiança. O termo foi cunhado em meados dos anos 1990 pelos psicólogos Claude Steele e Joshua Aronson, que tentavam descobrir por que muitos negros ainda apresentavam um desempenho muito pior na faculdade que os estudantes brancos. Desde então, centenas de estudos demonstraram que as mulheres também apresentam um desempenho inferior em áreas como ciências e matemática, porque competem em campos nos quais, segundo os estereótipos, elas tradicionalmente não se dão bem. Você se lembra daquele estudo da Harvard, que vimos no capítulo 1, que demonstrou que, quando as mulheres eram solicitadas a especificar seu sexo, elas tiravam notas piores no teste de matemática. Esse é um exemplo do poder da ameaça dos estereótipos, mas o problema na verdade é muito maior. Basicamente é um círculo corrosivo, quando fazemos parte de uma minoria em alguma instituição e quando essa minoria já tem associado a ela um estereótipo conhecido, somos pressionadas a nos conformar a esse estereótipo. E fazer parte de uma dupla minoria pode ser de uma complexidade alarmante. Tanya Cook, uma grande amiga de infância de Claire, é uma advogada bem-sucedida dos direitos civis. Ela é negra, e pensa na mensagem que transmite a cada vez que entra numa sala cheia de estranhos. Não é que eu tenha medo de competir ou fique insegura da minha capacidade, ela explicou. Sou consciente do que as pessoas veem quando eu entro numa sala. Sei que eles podem se perguntar, até me conhecerem melhor, será que ela é competente? Sei que precisarei lutar contra premissas, mesmo quando elas são inconscientes e implícitas. De certa forma, conhecer os estereótipos negativos acabou se tornando um motivador. Acho que isso me levou a ser ainda mais sistemática em me mostrar às pessoas com uma atitude convicta, Cook nos contou. Eu sei dos desafios que enfrento. Valerie Jarrett nos disse praticamente a mesma coisa. Nunca achei uma desvantagem ser mulher ou uma mulher negra, disse ela, fazendo uma pausa para refletir sobre sua resposta. Por outro lado, meus pais definitivamente me ensinaram que tudo daria certo, se eu me empenhasse 2 vezes mais que os outros. Então ela caiu na gargalhada. Depois, eles me disseram que nunca acreditaram que o conselho teria efeito, mas que deveriam me dar o conselho mesmo assim, porque era o melhor que tinham. E, para todas as mulheres, bem como para os homens,
A estrutura jurídica americana é arcaica. Os Estados Unidos estão entre apenas 3 dos 190 países do mundo desprovidos de qualquer política nacional estabelecendo uma licença, maternidade remunerada. 12 As mães têm por lei 3 meses de licença garantida, mas não remunerada. Isso coloca as americanas na mesma categoria que as mulheres da Suazilândia e da Papua Nova Guiné. Os americanos podem se sentir especiais em muitos aspectos, mas as americanas que trabalham fora em geral enfrentam uma dura e fria realidade. No mais recente relatório das diferenças globais entre gêneros compilado pelo Fórum Econômico Mundial, os Estados Unidos não estão no topo, nem mesmo entre os 10 países do topo, considerando um amplo conjunto de medidas de igualdade para as mulheres. 13 Os Estados Unidos ficam em 23º lugar, logo atrás do Burundi. Em termos de empoderamento político das mulheres, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, os Estados Unidos ficam num humilhante 60º lugar. Os americanos ficam em primeiro lugar em escolaridade, mas ocupam a 67ª posição em igualdade salarial entre os gêneros, o que coloca o país logo atrás do Iêmen. A diferença é preocupante. 1. Nós, mulheres, não devemos usar esses dados como desculpa para não enfrentar novos desafios, porque o fato é que temos de encarar o mundo como ele é, mesmo quando tentamos mudá-lo. Ainda assim, seria no mínimo tacanho ignorar séculos de tradição. Conhecer as dificuldades, ou a ameaça dos estereótipos que enfrentamos, como observou Tanya Cook, pode nos motivar a superá-las. Confiança e espelhos. Não temos como falar da confiança das mulheres sem falar da imagem que vemos no espelho. Temos uma relação extremamente dura e restritiva com o que vemos no espelho. Como Mary Wilson observa, não sabemos de que forma usá-lo como uma ferramenta para nos dar esperança ou empoderamento, já que tendemos a não ver imagens de poder quando nos vemos refletidas. Em todas as idades, a aparência física tem um papel desproporcional na autoconfiança de uma mulher. Somos muito mais rápidas em criticar nossa aparência do que os homens. Os dados são devastadores. Um estudo internacional mostra que 90% das mulheres gostariam de mudar pelo menos um aspecto de sua aparência física. Cerca de 80% das meninas de 10 anos têm medo de engordar. E só 2% das mulheres se consideram bonitas. 14 Não sabemos o que vem primeiro, a atratividade ou a confiança. Será que as pessoas atraentes são mais confiantes? Ou as pessoas confiantes se sentem mais atraentes do que realmente são? O que sabemos é que há evidências de que as mulheres são de fato avaliadas com mais rigor do que os homens, no trabalho e na vida, com base na aparência física. 15 Vejamos o exemplo da obesidade. As desvantagens profissionais para homens e mulheres são muito diferentes. Christy Glass, da Universidade do Estado de Utah, tem estudado a obesidade em homens e mulheres, analisando especialmente a relação entre a obesidade e o grau de escolaridade. Ela descobriu que as garotas com sobrepeso tinham muito menos chances que as outras de participar de clubes, ser escolhidas para times esportivos e incluídas em grupos sociais. Os professores têm expectativas acadêmicas mais baixas para as meninas mais corpulentas. O mesmo, contudo,
não se aplica aos garotos com sobrepeso, eles são incluídos em times esportivos, namoram e marcam presença em todos os grupos sociais importantes. Os garotos obesos vão para a faculdade tanto quanto os outros garotos, mas as garotas obesas têm menos chances de ir à faculdade que as outras garotas. Essa situação força as garotas corpulentas a lutarem uma longa batalha. As mulheres que não estão de acordo com os padrões de beleza, os padrões sociais de beleza, contam com menos recursos sociais importantíssimos, diz Glass. A elas são negados os vínculos proporcionados pelas redes sociais, e as pessoas esperam menos delas. Já os homens acima do peso podem até se beneficiar do efeito Tony Soprano. São vistos como fortes, experientes, competitivos e inteligentes. No entanto, se uma mulher estiver acima do peso, seu tamanho é visto como um reflexo negativo não só de sua atratividade física, como também de sua capacidade intelectual. É considerada menos organizada, menos competente e com problemas de autocontrole. A aparência das mulheres tem consequências em todas as frentes. Quando Marissa Mayer, a CEO do Yahoo, saiu na página dupla da Vogue em 2013, críticos sugeriram que ela não deveria se distrair de suas obrigações no trabalho para brincar de se empetecar e tirar fotos numa revista de moda. Que injusto! Não importa se a mulher é gorda ou magra, nunca lhe dão folga. Nós, mulheres, também não temos feito nada para ajudar. Nossa própria obsessão com a aparência física drena nossa confiança. Barbara Tenenbaum é treinadora de oratória e uma estimada professora da Universidade de Brown. Seu curso Comunicação Persuasiva é tão popular que sempre lota. O vídeo é uma ferramenta importante nas aulas dela. No entanto, ela descobriu que, com a maioria das mulheres, só pode usar o vídeo em ambientes cuidadosamente controlados. Tenenbaum costuma gravar os exercícios de oratória da turma para que os alunos possam ver e analisar as próprias apresentações, se eles projetaram bem a voz, se fizeram contato visual, se envolveram a plateia, coisas do tipo. As mulheres, contudo, são incapazes de avaliar qualquer um desses aspectos porque se focam em sua aparência. Estou gorda, feia, meu cabelo está horrível, esse tipo de coisa é um grande problema, diz Tenenbaum. Eu literalmente tenho de sentar com elas, assistir ao vídeo e impedir a autocrítica. Sabem quando os bebês às vezes precisam de luvinhas para não se arranhar? Eu tenho de ser as luvinhas delas. E os homens, perguntamos. Eles podem até dizer que não gostaram da camiseta que usam ou que precisam de um corte de cabelo, mas seria um comentário passageiro e não os impediria de ver os aspectos importantes de sua apresentação. Feridas auto-infligidas na confiança, nossa composição genética, nossa educação, nossa criação, nossa sociedade, nossa aparência. Todos esses fatores afetam a confiança. Seria fácil simplesmente dar de ombros e culpar todos esses obstáculos quando nos vemos morrendo na praia, incapazes de atingir nossos objetivos. Fácil, porém errado. Porque nós também temos impedido nosso progresso. Na idade adulta, as mulheres fazem coisas consigo mesmas que destroem sua confiança. Coisas que talvez nos foram inculcadas, mas que é possível mudar.
Vejamos algumas características nada úteis que as mulheres tendem a levar consigo ao ambiente de trabalho. Podemos ser incrivelmente sensíveis no que se refere a nossos relacionamentos com os outros e ao que as pessoas pensam de nós. Ao contrário de nossos colegas homens, as mulheres em geral preferem ser populares a respeitadas, o que nos dificulta encarar as difíceis negociações no trabalho. O risco psíquico de irritar ou nos indispor com alguém é simplesmente grande demais. Claire admite que ser popular é fundamental para ela e é uma necessidade da qual lhe é quase impossível abrir mão. Nem sei ao certo porque eu preciso que todos pensem que sou uma pessoa legal, nem quando isso começou. Mas qualquer insinuação de que o chefe, os colegas ou até amigos podem estar bravos ou decepcionados comigo abre as portas para horas e mais horas de preocupação. Ultimamente, pensando no que descobrimos nas nossas pesquisas, percebi que ficar me preocupando com essas coisas é o oposto da confiança. Ao mesmo tempo, como Sheryl Sandberg explica em Faça Acontecer, estudos demonstram que ser agradável também é fundamental para o sucesso de ambos os sexos, e ainda mais para as mulheres, já que o mundo efetivamente espera que elas sejam agradáveis e afáveis. É ficar entre a cruz e a espada, pior ainda, entre a cruz, a espada e a fogueira. Concentrar-se em fazer as pessoas gostarem de nós pode matar a confiança, mas, por outro lado, faz diferença ser uma pessoa benquista. Além de tudo isso, fazer com que gostem de nós pode nos impedir de empregar estratégias mais agressivas para avançar. Quanto exatamente custa nossa necessidade de ser benquista? Pense em $5.000 por ano, só para começar. Você finalmente se formou na faculdade, ou até tirou seu diploma de mestrado, e aquela prestigiosa empresa multinacional lhe oferece um emprego. O salário não é nada espetacular. Mas tudo bem, você é jovem e só está começando. Afinal, você não tem experiência e não foi muita sorte receber uma oferta de emprego. Você não quer se indispor com ninguém logo de cara, pedindo um salário maior. Você pode até rir lendo essa descrição, mas sabe muito bem que não é tão absurda assim. É isso que passa na cabeça de muitas jovens que estão começando. No entanto, o sujeito que trabalha no cubículo ao lado não pensa assim. E é por isso que ele provavelmente ganha $5.000 anuais a mais que você. Um estudo realizado com recém-formados da Universidade de Rutgers confirmou os que mencionamos no capítulo 1. Constatou-se que essa é a diferença salarial média entre jovens, homens e mulheres, nos primeiros 5 anos após a faculdade, e que essa diferença aumenta com o tempo porque as mulheres tendem a não pedir aumentos salariais. 16 Se somos tão vulneráveis à possibilidade de nos indispor, ainda que muito pouco, com as pessoas, não é de surpreender que tenhamos tanto horror às críticas. Pode não ser um fato surpreendente, mas é absolutamente restritivo. Se não estiver preparada para ser criticada, há grandes chances de você se intimidar e deixar de sugerir ideias ousadas ou evitar se expor em qualquer situação. Pense em Rebecca, aquela assistente de marketing, que ia chorar no banheiro só porque a chefe criticou um trabalho que ela fez. Nós duas também não somos imunes a essa fraqueza. Cat percebeu que lida muito mal com críticas quando começou a receber uma montanha delas pela internet,
que ficavam lá para qualquer um ler. Hoje em dia, todo mundo espera que os jornalistas tuitem, e, quando Cat finalmente abriu sua conta no Twitter, ela ficou chocada com as reações de alguns seguidores. No Twitter, as pessoas parecem me amar ou me odiar, e, quando me odeiam, elas me odeiam muito, mas muito profundamente. Recebo ofensas 24 horas por dia de pessoas dizendo que não passo de uma idiota que não sabe nada da política americana e que eu deveria voltar para a Grã-Bretanha. Uma pessoa chegou a dizer que queria que eu morresse. No começo foi horrível e ela quase desistiu. Mas, não sei como, acabei me acostumando. Talvez porque as ofensas eram tantas que acabei me desensibilizando. Hoje em dia acho quase engraçado. Um dos meus favoritos é o tweet: estou defecando e andando para o que uma comunista conservadora britânica pensa. Um lance da mídia social é que você logo aprende que não tem como agradar todo mundo o tempo todo. Outro péssimo hábito que a maioria de nós tem é ficar remoendo as coisas. As mulheres passam muito tempo se torturando em ciclos de autorrecriminação que não levam a nada. É o contrário da ação, um dos pilares da confiança. Existe até uma palavra formal para isso: ruminar. Nós ruminamos muito mais que os homens e precisamos deixar as coisas para lá se quisermos ser mais confiantes. Susan Nolan, o eczema, uma psicóloga da Yale, passou décadas investigando os perigos da ruminação excessiva. 17 Seus estudos mostram que as mulheres têm um instinto para se focar nos problemas, e não nas soluções. Ficam remoendo o motivo de ter feito determinada coisa, como elas acertaram ou, com mais frequência, erraram e o que os outros devem estar pensando. Segundo ela, essa nossa profunda capacidade de cultivar minhocas na cabeça pode levar à ansiedade e à depressão. Nas últimas 4 décadas, as mulheres tiveram um crescimento sem precedentes em termos de independência e oportunidades. Escreveu Nolan, o eczema em seu livro Mulheres que Pensam Demais. Temos muitas razões para sermos felizes e confiantes. Mas, assim que surge uma pausa nas nossas atividades diárias, muitas de nós somos varridas por um turbilhão descontrolado de preocupações, pensamentos e emoções, que sugam nossas emoções e energia e nos levam para baixo. Sofremos de uma epidemia de ruminação. Antes de sua morte em 2013, Nolan, o eczema associou o hábito de ficar ruminando tudo com o fato de as mulheres serem natural ou sociologicamente mais inclinadas a dar mais valor aos vínculos emocionais. Naturalmente, o valor que damos a nossos relacionamentos também é um de nossos maiores pontos fortes. É o que faz das mulheres tão boas amigas. No entanto, nós debilitamos esse atributo positivo quando nos deixamos levar pelo turbilhão de emoções. Os gestores dizem que essa tendência feminina de pensar demais é um grande obstáculo. Linda Hudson, observando sua empresa, do alto de seu cargo na BAE Systems, fica extremamente frustrada com essa propensão das mulheres. Ao longo dos anos, ela chefiou milhares de homens e mulheres jovens e constatou o mesmo fenômeno descrito por Mike Thibault, o técnico do Mystics: os homens tendem a não dar muita bola, a não se deixar afetar. As mulheres tendem a ser mais autorreflexivas. Elas ficam tentando descobrir onde foi que eu errei,
em vez de pensar que o fracasso foi só um resultado de circunstâncias ruins e seguir em frente. O problema não afeta só a nossa vida profissional. Infelizmente, a nossa propensão de ruminar não é seletiva. Fazemos isso tanto na vida pessoal quanto na profissional. Quantas vezes você não ficou dissecando seus relacionamentos com amigos ou com o companheiro, debilitando insidiosamente algo que na verdade era perfeitamente bom? Ou passou horas e horas tentando tomar uma decisão tão simples quanto mudar o corte de cabelo? Esse foi outro diagnóstico que nos pareceu muito familiar. Enquanto escrevíamos este capítulo, Cat entrou numa espiral de autorrecriminação. Ela teve um probleminha no trabalho e estava certa de ter decepcionado o novo chefe por se recusar a trabalhar no fim de semana. Ela voltou para casa e passou não horas, mas dias inteiros angustiada com a situação. Passei mais de uma noite em claro pensando, eu não deveria ter feito isso. Eu tomei a decisão errada. Foi uma grande idiotice da minha parte. Eu sabia que era um problema sem importância e que passaria com o tempo. Eu nem sabia se o chefe tinha notado e eu até encontrara boas razões para minha decisão, mas não conseguia. Conseguia parar de cismar. Foi enlouquecedor. Você já notou que as mulheres tendem a ser muito boas em assumir a culpa quando as coisas dão errado e atribuir os sucessos à sorte, aos outros ou a qualquer coisa que não seja elas mesmas? Você também pode ter notado que os homens fazem o contrário. As histórias que contamos a nós mesmas sobre as raízes dos nossos sucessos e fracassos constituem as bases da nossa autoconfiança. David Anning, o psicólogo da Universidade de Cornell, nos deu um exemplo que ilustra à perfeição como a tendência de personalizar os contratempos compromete a confiança das mulheres. Em algum ponto do programa de doutorado em matemática da Universidade de Cornell, ele disse: o curso inevitavelmente fica difícil. Afinal, é um doutorado em matemática. Danin percebeu que os estudantes do sexo masculino veem o obstáculo pelo que é e recebem suas notas mais baixas dizendo: nossa, que curso difícil. Isso é o que os psicólogos chamam de atribuição externa e costuma ser um indicativo saudável de resiliência. 18 Já as estudantes do sexo feminino tendem a ter outra reação. Quando elas começam a ter dificuldade no curso, sua reação é: aí está a prova. Eu sabia que não daria conta deste curso. Essa é a atribuição interna, e os fracassos podem se transformar em eventos debilitantes. As mulheres imediatamente passam a julgar a própria inteligência, não o curso em si nem quanto elas se empenharão, explica Danin. Victoria Brescoe vê o outro lado dessa moeda em ação na diferença entre estudantes homens e mulheres em busca do primeiro emprego. Quando um rapaz se candidata para um emprego e não consegue, diz ela, a reação é culpar o processo: eles não fizeram uma avaliação justa ou não está fácil arranjar um emprego com esta economia. Já a reação automática das mulheres é pessoal: eles descobriram que eu não dou conta do recado. Pensando nos dois casos, quem você acha que tem mais chances de voltar a tentar? Os homens que Danin e Brescoe observam encontraram uma ótima maneira de lidar com os contratempos. Pode até ser emocionalmente infundado, pode não passar de uma grande negação, mas, mesmo assim, na próxima vez em que encontrarem um obstáculo,
eles estarão numa posição psicológica muito mais robusta para seguir em frente. As mulheres se convencem de que nem adianta tentar, porque seus fracassos no passado provam que elas não estão à altura do desafio. Os homens não se deixam abalar pelos fracassos e os consideram uma consequência inevitável de forças externas, que não tem nada a ver com a capacidade deles. O resultado é que a confiança dos homens permanece intacta. No entanto, de todas as distorções que as mulheres aplicam a si mesmas para minar a própria confiança, descobrimos que o perfeccionismo é a mais incapacitante. Se você busca a perfeição, é natural que sua confiança nunca atinja a plenitude, porque seus padrões são impossivelmente altos e é inevitável que você se sinta inadequada. Além disso, o perfeccionismo nos impede de agir. Só respondemos às perguntas quando estamos totalmente certas da resposta, só apresentamos um relatório depois de o editarmos ad nauseam e não nos inscrevemos para aquele triatlon enquanto não soubermos que somos mais rápidas e estamos mais em forma do que o necessário. Observamos nossos colegas do sexo masculino fazendo acontecer enquanto nós nos seguramos até acreditarmos que estamos perfeitamente prontas e que somos perfeitamente qualificadas. Não nos surpreendeu constatar que muitos estudos demonstram que esse problema é em grande parte feminino e que nós, mulheres, ainda temos o dom de estender a doença do perfeccionismo a todas as esferas da nossa vida. 19 Ficamos obcecadas com nosso desempenho em casa, nos estudos, no trabalho, em férias e até na aula de yoga. Somos mães, esposas, cozinheiras, irmãs, amigas e atletas obcecadas. A ironia é que o perfeccionismo na verdade inibe as realizações. Bob Sullivan e Hag Thompson, autores de O Efeito Patamar, apelidaram o problema de o inimigo do bom, que gera montanhas de obras inacabadas e inúteis e horas de tempo perdido, porque, na busca pela perfeição, adiamos tarefas difíceis esperando nos sentir perfeitamente preparadas antes de começar. 20 Até a professora Brescoe, que conhece tão bem as pesquisas, tem dificuldade de controlar sua tendência de buscar a perfeição. Por exemplo, os acadêmicos são avaliados pelo número de publicações e pelo prestígio dos periódicos nos quais seus artigos são publicados. Brescoe confessa que muitas vezes leva muito mais tempo que seus colegas do sexo masculino a submeter um artigo para uma publicação, decidida a acertar todos os detalhes antes de clicar em enviar. Às vezes, ela se contenta com pouco e submete o artigo para um periódico de menor prestígio. Preciso estar muito certa da qualidade do meu trabalho antes de correr o risco de submeter meus artigos. Meus colegas homens submetem artigos feito loucos, eles correm o risco. Às vezes dá certo, às vezes não, Brescoe diz, mas, no final, a estratégia deles é mais eficaz, porque eles submetem muito mais artigos. Com tantos obstáculos autoimpostos, é um milagre que tenhamos qualquer confiança. A transformação, no entanto, costuma ser muito simples. Brescoe aprendeu, por exemplo, que ela sempre sai ganhando se simplesmente submeter seus artigos sem ruminar obsessivamente. Ou o artigo é aceito ou, se não, ela aprende com o feedback que acompanha a rejeição. Ela aproveita isso para fazer correções e tentar de novo. Esse é o ciclo que gera a excelência e a maestria,
que nos permite estender nossos limites e que cria a autoconfiança. Foi justamente neste ponto, quando tínhamos acabado de chegar à conclusão encorajadora de que muitas das razões da insegurança das mulheres na verdade se devem a fatores que podemos controlar e, portanto, reduzir, que uma amiga nos propôs uma mudança de rumo inesperada. Ela é médica e sugeriu que analisássemos as diferenças entre os sexos nos fatores biológicos e no funcionamento do cérebro. Gememos por dentro. Não tínhamos encontrado grandes diferenças entre homens e mulheres nas nossas investigações sobre algumas das influências genéticas primárias a respeito da confiança. As variações genéticas que analisamos, que influenciam transmissores como a serotonina e a ocitocina, se distribuem na mesma medida entre os sexos, nos disseram. Sinceramente, estávamos satisfeitas em parar por aí. A ideia de que o cérebro masculino e o feminino podem não funcionar exatamente da mesma maneira nos pareceu complicada demais e potencialmente ardilosa. Contudo, também nos pareceu inegável. É claro que o cérebro dos homens e o das mulheres tem um funcionamento diferente, ponderamos. Tínhamos acabado de passar meses investigando as diferenças. As mulheres ruminam, nós nos angustiamos, queremos fazer tudo certo e queremos agradar, queremos que todo mundo goste de nós. Percebemos que precisávamos ampliar nossa investigação dos fatos científicos por trás da confiança. Mapearmos algumas importantes diferenças comportamentais que afetam a confiança, mas o que realmente acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro, que pode aumentar ou diminuir nossa autoconfiança. A diferença que o cérebro faz 21. A simples sugestão de que o cérebro dos homens e o das mulheres podem ter uma configuração e um funcionamento diferentes foi, por muito tempo, considerada um grande tabu, porque muitas mulheres acreditavam que qualquer diferença poderia ser usada contra nós. Isso porque durante décadas, na verdade durante séculos, as diferenças, reais ou imaginárias, de fato foram usadas contra nós. Sem qualquer evidência concreta, considerava-se que as mulheres tinham uma insustentável leveza do pensamento. E esse tema ainda causa muita polêmica. Muito recentemente, em 2006, Larry Summers, o presidente de Harvard, viu-se no meio de uma virulenta polêmica depois de sugerir, com base em uma pesquisa, que pode haver diferenças inatas entre homens e mulheres no que diz respeito a realizações na ciência. A prolongada fúria provocada por seus comentários acabou levando Summers a pedir demissão. Vamos esclarecer a questão: o cérebro de homens e mulheres é muito mais similar do que diferente. Em um exame de imagiologia cerebral de dois cérebros aleatórios não é possível identificar claramente qual é o masculino e qual é o feminino. 22. Em termos de produção intelectual, as diferenças são insignificantes. O que não significa que não haja diferenças, contudo. Elas de fato existem, e algumas diferenças na estrutura, na composição e na química do cérebro podem incentivar a formação de padrões especiais de pensamento e comportamento, padrões que claramente podem afetar a confiança. Em termos de tamanho, os homens vencem as mulheres. O cérebro masculino de fato é maior e mais pesado em proporção à massa corpórea dos homens. 23. Mas será que o cérebro masculino é em média melhor que o feminino? Não?
Os resultados de testes de QI são basicamente iguais para os dois sexos, embora em algumas medições os homens tendam a tirar notas mais altas em matemática e habilidades espaciais e as mulheres em geral ganhem em literatura e poesia. 24 Um estudo da Harvard identificou diferenças distintas na distribuição da nossa massa encefálica, o que sugere métodos bastante diferentes de processamento de informações. 25 As mulheres tendem a ter a maior parte de sua massa encefálica no córtex frontal, o lar do raciocínio, e uma parcela no córtex límbico, um centro emocional. Os homens possuem menos da metade de toda a sua massa encefálica, que tende a ser distribuída pelo cérebro todo, no córtex frontal. Na verdade, existem dois tipos de massa encefálica, a substância cinzenta e a substância branca. Os homens têm mais substância cinzenta, útil para resolver problemas isolados, e as mulheres têm mais substância branca, fundamental para a integração de informações. 26 É quase como se a evolução tivesse projetado nosso cérebro para chegar a destinos igualmente complicados por caminhos totalmente diferentes, nos explicou o neurologista Fernando Miranda, especialista em distúrbios de aprendizagem. Para Jay Lombard, neurologista da Genomind, a evidência mais convincente de que existem diferenças físicas entre o cérebro de homens e mulheres resulta de uma série de estudos envolvendo a tecnologia DTI, sigla de Diffusion Tensor Image, ou imagens com tensor de difusão. 27 Esses exames de imagiologia são considerados cada vez mais proveitosos para estudar o funcionamento do cérebro, por mapearem sua conectividade. Os DTs basicamente permitem o estudo da integridade da nossa substância branca, o tecido essencial que promove as conexões. Uma série de estudos constatou que as mulheres tendem a ter uma substância branca mais eficaz e, em algumas regiões importantes do cérebro, como o corpo caloso, a via central entre o hemisfério esquerdo e o direito. 28 O Dr. Lombard acredita que isso pode explicar por que as mulheres têm mais facilidade de trabalhar com os dois hemisférios do cérebro. Miranda acredita que a substância branca pode ser a razão pela qual as mulheres costumam ser mais rápidas em fazer várias conexões mentais e são mais hábeis com o raciocínio amplo. As pesquisas ainda estão nos estágios iniciais, diz Lombard, mas ninguém questiona que existem diferenças consideráveis. Um proeminente psiquiatra, Dr. Daniel Amen, recentemente esquadrinhou 46 mil exames de imagiologia cerebral SPECT, sigla de Single, Photon Emission Computed Tomography, ou tomografia computadorizada por emissão de fóton único, que medem o fluxo sanguíneo e padrões de atividade. 29 Ele também encontrou algumas diferenças notáveis entre os sexos e escreveu um livro intitulado Unleash the Power of the Female Brain, algo como Libere o Poder do Cérebro Feminino. Vale notar que Amen tem uma carreira lucrativa e bem-sucedida popularizando teorias sobre o cérebro. Ele escreveu 30 livros, entre eles vários best-sellers, e volta e meia é chamado para falar em programas na televisão. Alguns críticos dizem que ele exagera suas descobertas. Comparamos meticulosamente o trabalho dele com outros estudos, conversamos com uma série de especialistas a respeito e descobrimos que até seus detratores consideram suas pesquisas importantes. Algumas dessas pesquisas se mostraram extraordinariamente relevantes para nossa investigação.
Eyman descobriu que o cérebro feminino é mais ativo, em quase todas as regiões, que o masculino, especialmente nas duas regiões que mencionamos, o córtex pré-frontal e o córtex límbico. Um estudo sugere que as mulheres têm 30% mais neurônios ativos em qualquer momento do que os homens. A atividade nessas regiões provavelmente indica os pontos fortes do sexo feminino, incluindo a empatia, a intuição, a colaboração, o autocontrole e um nível adequado de preocupação, Eyman nos disse, mas as mulheres também são mais vulneráveis à ansiedade, depressão, insônia, dor e à incapacidade de desligar os pensamentos. Em outras palavras, os exames de imagiologia cerebral parecem mostrar, fisicamente, toda a nossa ruminação em ação. Quando o córtex pré-frontal trabalha demais, como costuma acontecer com as mulheres, explica Eyman, é como tentar dirigir com o freio de mão acionado. As mulheres podem ficar presas em certos pensamentos ou comportamentos, como rancor ou preocupação. O Dr. Eyman acredita que seus estudos provam que as mulheres de fato pensam mais que os homens. Isso pode ser uma vantagem. É por isso que as mulheres são melhores na multitarefa, diz ele. No entanto, isso também pode levar a uma verdadeira bola de neve de pensamentos negativos e ansiedade. É benéfico em pequenas doses, diz Eyman, mas pode se transformar em aflição e estresse, chegando a um ponto no qual a pessoa não tem mais descanso. Um verdadeiro destruidor de confiança. Quando analisamos as outras diferenças estruturais, soubemos mais sobre aqueles centros primitivos do medo, as misteriosas amígdalas. Para começar, temos duas amígdalas, não uma, e elas têm funções um pouco diferentes. Uma delas é associada a acionar ações externas como resultado de emoções negativas, e a outra aciona processos de pensamento e memória em resposta ao estresse. Sim, você adivinhou, os homens usam mais a amígdala que lida com a ação, enquanto as mulheres tendem a ativar a amígdala da memória/emoção com mais facilidade. 30 é um reflexo, na nossa estrutura cerebral, da noção de que os homens parecem reagir a situações de desafio ou ameaça com a ação, enquanto as mulheres favorecem mecanismos internos. Acrescente a isso um novo estudo da Universidade McGill, em Montreal, que mostra que as mulheres produzem 52% menos serotonina no cérebro que os homens. Lembre que a serotonina é o hormônio crucial para manter nossa ansiedade e nossa amígdala sob controle. 31 Decidimos investigar como os níveis de serotonina afetam as mulheres e descobrimos muitas coisas que preferiríamos não saber. Apesar de as meninas não nascerem com a variante curta da serotonina com mais frequência que os meninos, constatou-se que as mulheres reagem de forma diferente a essa variante. Quando nascem com as variantes curtas, elas são mais propensas a ter um comportamento ansioso do que os homens. De maneira similar, alguns estudos mostram o mesmo resultado para as mulheres e a variante que controla a dopamina. Quando nascemos com a variedade preocupada, somos mais propensas a ser extremamente ansiosas. Quando começamos a ver que a máquina de pensar das mulheres está longe de ser perfeita na geração da autoconfiança, descobrimos outra diferença física que consideramos particularmente repulsiva. O cérebro humano tem uma pequena região chamada giro do cíngulo, que nos ajuda a ponderar as opções e reconhecer erros e é conhecido, por alguns,
como o centro do preocupado crônico. É claro, essa região é maior nas mulheres. Mulheres. 32. Que ótimo, pensamos. Como é maravilhoso saber que temos um departamento especial para esse hábito tão saudável. É enlouquecedor ver a comprovação de que somos exatamente as preocupadas crônicas difíceis de contentar que nossos maridos às vezes nos acusam de ser. Devemos enfatizar, contudo, que há muitos aspectos positivos no comportamento do nosso cérebro. Em termos evolutivos, nós, mulheres, precisávamos ser as preocupadas cautelosas, sempre atentas em busca de ameaças. Temos uma configuração espetacular para fazer isso. Hoje em dia, no entanto, essas ferramentas específicas podem não ser tão proveitosas ou agradáveis. A diferença crucial é que temos uma vantagem clara na nossa vida moderna. As mulheres tendem a usar os dois hemisférios do cérebro com mais frequência que os homens, combinando o hemisfério esquerdo, lar das habilidades matemáticas e lógicas, com o hemisfério direito, que abriga as habilidades artísticas e emocionais. Essa é a explicação científica para as aptidões multitarefa do sexo feminino. Laura Amputito nos disse que a utilização bilateral do cérebro é mais eficaz e até mais cognitivamente avançada. Essa foi uma notícia que recebemos de braços abertos, apesar de termos decidido que era melhor não ficar esfregando essa teoria na cara dos homens em casa. Algumas dessas diferenças cerebrais que decidem nossa vida começam antes mesmo de nascermos. Um estudo conduzido por pesquisadores israelenses analisando o cérebro de homens e mulheres por meio de imagens de ultrassom no útero materno encontrou diferenças já na 26ª semana de vida do feto. 33. No maior estudo continuado do desenvolvimento do cérebro em crianças, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos documentam que, aos 11 anos de idade, já se abriu um grande abismo não só no modo como os meninos e as meninas pensam, mas também nas suas capacidades concretas. 34. Basicamente, os meninos ficam bem atrás das meninas tanto em capacidade linguística quanto em processamento emocional, mas as meninas ficam quase tão atrás dos meninos em habilidades espaciais. 35. A diferença anatômica das habilidades normalmente se resolve até os 18 anos de idade, mas essa diferença, se mal interpretada, pode facilmente reforçar estereótipos numa idade crucial para a aprendizagem. Já dá para imaginar por que, aos 16 anos, uma garota pode concluir que é inapta em matemática ou um menino pode declarar que nunca vai entender Shakespeare. Mesmo assim, se nos limitarmos a esperar que os hormônios se acomodem no final da adolescência ou lá pelos 20 anos, o funcionamento cerebral para entender tanto matemática quanto Shakespeare já terá se consolidado tanto nos rapazes quanto nas garotas. Os riscos da testosterona. Percebemos que a testosterona e o estrogênio são basicamente os célebres arquitetos da diferença entre os sexos. Um pouco espalhafatosos, adorando receber atenção e ficar no centro do palco, eles impõem um enorme respeito, e com razão. Todo mundo sabe que eles são as forças por trás de muitas diferenças básicas observáveis entre homens e mulheres. Contudo, não esperávamos descobrir que eles estariam consideravelmente envolvidos nos detalhes, na criação intrincada de algo tão complexo quanto a confiança. Com certeza, nós pensamos,
as diferenças entre homens e mulheres no que se refere à confiança não podem ter uma origem tão elementar. No entanto, esses hormônios parecem afetar bastante essas diferenças. A testosterona, sobretudo, ajuda a abastecer o que muitas vezes parece ser a confiança masculina clássica. Os homens têm, depois da puberdade, umas 10 vezes mais testosterona circulando pelo sistema, o que afeta inúmeros fatores, como a velocidade, a força, o tamanho dos músculos e o instinto competitivo. 36 A testosterona é o hormônio que estimula o foco em vencer o jogo e demonstrar poder, em vez de se conectar e cooperar com os outros. 37 A testosterona também está bastante relacionada à propensão a correr riscos. Uma série de estudos recentes tem associado um alto nível de testosterona à disposição de ignorar indícios tradicionais que apontam para o risco. 38 Detalhamos um estudo fascinante no nosso último livro e, sempre que o mencionamos numa palestra, ainda ouvimos risos nervosos da plateia. Cientistas da Universidade de Cambridge passaram uma semana na Bolsa de Valores de Londres monitorando 17 traders do sexo masculino, todos grandes apostadores. Eles ganhavam bem, e muitos recebiam bônus anuais de até 5 milhões de dólares. Os pesquisadores mediram seus níveis de testosterona utilizando amostras de saliva, no início e no final do dia. Nos dias em que os operadores começaram com níveis mais elevados de testosterona, eles fizeram transações mais arriscadas. 39 E, quando o risco se pagava, seus níveis de testosterona não só subiam, mas decolavam. Um operador de mercado que dobrou a aposta viu seu nível de testosterona também quase dobrar. A testosterona estimula o comportamento de risco, e vencer leva à produção de mais testosterona. Essa dinâmica, chamada de efeito vencedor, pode ser perigosa. Os animais podem se tornar tão agressivos e excessivamente confiantes depois de vencer que correm riscos fatais, como ficar em território aberto, expostos a ataques de outros animais. Níveis mais elevados de testosterona são associados à sensação de poder. Quando as mulheres são orientadas a adotar posturas classicamente masculinas ocupando mais espaço, espalhando as pernas e braços, nossos níveis de testosterona sobem. As poses de poder são uma ferramenta popular em cursos de oratória. Barbara Tenenbaum as usa em todas as suas apresentações. Ela começa a discussão pedindo aos homens da plateia que se sentem como mulheres e as mulheres para se sentar como homens. Depois de anos fazendo isso, ela observou duas coisas. Para começar, o exercício invariavelmente provoca risadas. Em segundo lugar, ninguém nunca pergunta o que ela quer dizer com poses masculinas e femininas, todo mundo já sabe o que é isso. Os homens em geral dizem que é muito incômodo tentar se sentar com as pernas cruzadas e o corpo de alguma forma encolhido. Agora tente fazer isso usando um corpete e saltos altos, ela brinca. Por outro lado, a postura incomum parece liberadora para as mulheres. Um dia, Tenenbaum propôs o exercício numa escola do ensino médio da Índia e, ao espalhar os joelhos e se reclinar na cadeira, uma jovem deixou escapar: "Eu me sinto como um rei quando me sento deste jeito." A confiança dos reis, é isso que gostaríamos de dar a todas as meninas. É bem verdade que a testosterona também tem suas desvantagens.
Esse hormônio egocêntrico também é associado a uma incapacidade de ver o ponto de vista dos outros. Quando há muita testosterona correndo pelo corpo, você tem menos interesse em se conectar e colaborar. 40 Isso pode não ser o ideal no mundo dos negócios moderno, que tanto se vale da comunicação com os outros. As conclusões de um experimento sugere que as mulheres também podem ser vítimas dos perigos da testosterona. 41 O estudo contou com a participação de 34 mulheres que foram divididas em 2 grupos e orientadas a trabalhar em duplas para analisar a nitidez de algumas imagens de computador. Algumas imagens eram claramente nítidas e outras não. Se as mulheres discordavam sobre qual imagem era a mais nítida, elas tinham de colaborar com a parceira para chegar a um consenso da resposta final. O primeiro grupo de mulheres recebeu um suplemento de testosterona e o segundo grupo não recebeu nenhuma testosterona. Vai entender. As mulheres que receberam a dose extra de testosterona foram menos capazes de colaborar e erraram mais. O principal impulsionador hormonal para as mulheres é, naturalmente, o estrogênio, que promove instintos muito diferentes da testosterona. 42 O estrogênio estimula a formação de vínculos e a conexão e atua na parte do nosso cérebro que envolve habilidades e observações sociais. É parte do que leva as mulheres a evitar conflitos e riscos, de modo que às vezes pode suprimir a ação confiante. No entanto, o estrogênio também traz vantagens consideráveis no desempenho. Uma decisão tomada sob a influência da testosterona nem sempre é a melhor. Os grandes riscos resultantes podem levar a um fracasso espetacular, como testemunhado pela recente crise na economia mundial. De fato, vários estudos investigando as estratégias de administradoras mulheres de fundos ED demonstram que levar em consideração as consequências no futuro e fazer um número menor de transações são atitudes que podem compensar. Um estudo em particular nos fez pensar em como nos beneficiar dos nossos pontos fortes naturais. Os pesquisadores descobriram que os investimentos geridos por administradoras mulheres de fundos de ED tiveram um desempenho 3 vezes melhor que os geridos por administradores homens nos últimos 5 anos. E as mulheres perderam significativamente menos dinheiro que os homens naquele ano desastroso de 2008. 43 Então, quais são as implicações dessas pesquisas do cérebro na busca por uma maior confiança? Bem, temos boas e más notícias. A tendência hormonal das mulheres a evitar riscos e conflitos pode levar a um excesso de cautela. Nosso laborioso mecanismo de processamento cerebral pode se transformar num turbilhão de ruminação e indecisão. Por outro lado, pesquisas científicas sugerem que as mulheres têm a capacidade de ser extremamente talentosas e bem-sucedidas. De nossa estrutura cerebral depende, se que gostamos de fazer as coisas direito, que formamos boas opiniões e mantemos os maus impulsos no mínimo. Nosso investimento biológico nas emoções nos ajuda a perceber os problemas, entender o ponto de vista dos outros e avançar na direção de reconciliações e soluções. E nosso cérebro altamente integrado implica uma capacidade de absorver um grande volume de dados e processá-lo rapidamente. Quando nos distanciamos um pouco para ganhar uma perspectiva mais objetiva, percebemos que grande parte disso bate com aquilo que vemos em nosso comportamento.
Tínhamos acabado de encontrar a ação nos bastidores. A questão essencial que continuava sem resposta sobre todas essas variações entre os sexos, contudo, é se o cérebro de homens e mulheres é programado para se desenvolver dessa forma. Talvez algumas dessas diferenças físicas resultem da nossa criação. Será que as mulheres acabam com uma substância branca mais voltada a formar conexões porque crescemos usando-a mais? Será que temos mais substância branca porque por séculos as mulheres a têm utilizado mais? Os cientistas ainda estão longe de chegar a uma explicação geral, mas não devemos esquecer que há evidências cada vez maiores no campo da plasticidade cerebral de que nosso cérebro sem dúvida pode mudar em resposta ao ambiente ao longo da vida. 44 Encontramos um estudo surpreendente constatando que os níveis de testosterona nos homens caem quando eles passam mais tempo com os filhos. 45 Valeria muito a pena estudar melhor as implicações disso. Qualquer que seja a relação de causa e efeito, achamos que esse vínculo entre a estrutura e o comportamento é extremamente útil como um exercício de visualização cerebral. Agora podemos imaginar o mecanismo interno que pode estar em funcionamento quando vemos padrões de comportamento comuns. Começamos a levar nossos hábitos de ruminação mais a sério e mesmo assim conseguimos nos livrar psicologicamente da culpa por esse hábito, porque sabemos que forças mais poderosas podem estar envolvidas. Também fomos capazes de encarar, com um pouco mais de tranquilidade e muito menos emoção, o fato de que homens e mulheres agem de maneiras curiosamente diferentes. Pensamos, por exemplo, que toda essa nossa pesquisa poderia explicar por que os homens que conhecemos parecem ter muito mais facilidade do que nós de serem indiferentes a desavenças com os outros. Nós duas vemos essa atitude nos nossos maridos. Eles brigam com um amigo e poucos minutos depois a tensão desaparece como num passe de mágica. Enquanto nós passamos semanas angustiadas e magoadas, eles brigam como se sua vida dependesse disso e, 1 ou 2 dias depois, mal conseguem se lembrar da briga. Saímos da nossa investigação da biologia cerebral nos sentindo surpreendentemente empoderadas. Nossos modos habituais de pensar e nos comportar não são errados, mas compreensíveis. Pelo menos foi assim que decidimos ver a coisa, usando a autocompaixão. Tudo o que precisamos fazer é ajudar nossos instintos naturais a atuar em nosso favor. Também saímos nos sentindo grandes conhecedoras das dificuldades das mulheres. Tivemos uma sensação gratificante de domínio, por assim dizer, dos problemas sociais, dos fatos científicos e dos padrões comportamentais que afetam nossa confiança. Armadas até os dentes, estávamos prontas para passar a criação da confiança.